Olá, pessoal, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje, um tema atualíssimo, nova lei de trânsito, que entrou em vigor agora neste mês de abril, não é? E que muita gente ainda tem dúvidas. E também a gente quer crescer na discussão sobre essa questão do trânsito, né? E de leis sobre o trânsito. E o meu convidado é o Dr. Rosan Coimbra, presidente da Comissão de Direito de Trânsito, justamente da OAB aqui de São Paulo. Doutor Rosan, bem-vindo ao Conexão Legislativa. Tudo bem com o senhor? Estou ótimo e agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. E eu dizia agora no início, né, do nosso Conexão Legislativa, né, doutor? É sempre quando se fala em lei de trânsito, as pessoas querem saber não só das mudanças, mas muito se fala sobre essa questão de lei de trânsito, se funciona, se não funciona. Começando então sobre essa nova lei que entrou em vigor em abril, quais são os principais pontos de mudança? Bem, o que ficou bastante conhecido é a questão da pontuação e a questão da renovação da carteira, o prazo para a renovação da carteira. Mas nós temos outros assuntos também muito importantes. Pois é, a gente está falando, né, principalmente essa questão da pontuação. Também a gente já ouviu em anos passados discussões justamente sobre isso de pontuação. Se só a pontuação ela consegue coibir, né, alguns atos infracionários, os acidentes e afins. Na visão do senhor, essa questão de pontuação, ela inibe o mau motorista ou não? Bem, a pergunta é importantíssima, né? Primeiro que o sistema de pontuação ele foi criado justamente nesse código, que ele foi criado em 97 e entrou em vigor em 98. Porque antes não existia esse sistema de pontuação. Então, esse sistema de pontuação ele serve para que a pessoa não só tenha que pagar o valor da multa. Isso daí seria algo ineficaz contra as pessoas mais abastadas, né? A pessoa que tem muito dinheiro vai lá pagar a multa, pronto, acabou, não acontece nada. Mas através do sistema de pontuação, ele vai ter uma restrição no direito de dirigir. Ele vai ficar um certo período sem poder dirigir. E se ele violar essa proibição, poderá ter a carteira cassada, cujo prazo não é mais aquele de poucos meses, é sempre de 2 anos, e para voltar a dirigir, o motorista cassado tem que se reabilitar. A ideia foi uma das mais avançadas, representou uma inovação no Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, é um sistema que deve funcionar. Evidentemente que existem aqueles mais espertinhos que sempre procuram burlar a lei de uma forma ou de outra. Agora, doutor, dentro dessas questões, a gente sabe que, né, o senhor falou, sempre tem um ou outro que vai burlar essas questões. Agora, quem tiver ali a sua pontuação no máximo, tiver a carteira suspensa, a gente sabe que tem um período hoje que a pessoa fica sem dirigir, precisa fazer a reciclagem, né? Agora o curso de reciclagem somente com 30 pontos dentro dessa nova lei. A minha pergunta ainda é um pouco recorrente com a pergunta anterior, não é? Essa questão da reciclagem, ela coloca de novo no trânsito um melhor motorista? Ou às vezes as pessoas fazem daquele jeito assim, faz porque tem que fazer? Então, a função da reciclagem é justamente procurar reeducar o motorista para que ele tenha consciência que cada infração representa um certo risco para a segurança dele e para os demais usuários. É comum a gente ouvir dizer que aqueles que vão e fazem um curso de reciclagem que é uma experiência que vale a pena para que ele não volte a ter a carteira suspensa. Então, tem lá a sua função de repressão, para evitar que a pessoa tenha a carteira suspensa, mas também tem a parte educativa, que é para a pessoa poder voltar a dirigir, ele fazer o curso de reciclagem. Não podemos confundir a reciclagem com o curso preventivo de reciclagem, que iremos falar mais adiante.
Justamente essa questão, né, doutor? O senhor estava falando, eu tô aproveitando aqui, olhando, são muitas as mudanças, né? Estou aproveitando uma colinha aqui também, para a gente tentar decifrar ao máximo essas questões. Antes da gente continuar, eu acho que uma das questões, que até muito dentro do que o senhor falou, tanto sobre essa questão da pontuação que aumentou, a questão da reciclagem, também vem uma palavrinha que a gente tem usado muito, e eu falo sempre aqui no Conexão, de uma palavrinha que a gente tem usado muito nesses últimos meses, né? Que é a consciência, não é? Você dirigir um carro, um automóvel, né? Vamos generalizar o carro, mas um automóvel para serviço, para passeio e afins, você tem que entender que você precisa também proteger a sua vida de quem está dentro do carro e de quem está fora. Sim, todos somos atores nesse trânsito. O pedestre também participa. O motorista ele tem que entender que ele está levando uma carga preciosa, embora a carga utilizada a palavra de forma inadequada, mas ele está levando passageiros que são de grande valor na sua vida, filho, esposa, a família, enfim. E num acidente, imagine as consequências que isso pode causar. Tem pessoas que ficam incapacitadas por um tempo, tem pessoas que ficam por muito tempo incapacitados ou nem voltam mais a ter a capacidade plena, e tem os filhos que ficam órfãos, esposas que ficam viúvas. Então, desestrutura toda uma família a partir do quê? De uma irresponsabilidade. Imagine o seguinte: no caso de uma desatenção do motorista desatento, ele pode derrubar um motociclista, matar um motociclista e daí trazer consequências de ordem pessoal, de ordem social, de ordem moral também, porque ele vai ter aquele abalo psicológico, evidentemente, né? Então, tudo isso as pessoas devem estar atentos antes que o mal aconteça e procurar ser prudente e ter toda a atenção que merece o trânsito na hora de fazer conversão, usar seta, não fazer manobras abruptas. Isso tudo faz parte da direção defensiva, é a consciência da pessoa num trânsito colaborativo. Você não está sozinho no trânsito. Se você colaborar com o trânsito, as outras pessoas colaborem, todos chegarão ao seu destino com uma forma mais tranquila e mais segura para todos. O senhor falou, né, em proteção, não é? E muito do que a gente tem sobre proteção, e quando se fala também em lei de trânsito, é o que muita gente vem discutindo, é a questão das cadeirinhas, né? Nós estamos falando de proteção, claro que são N proteções, mas quando a gente está falando de criança, de levar criança no carro, essa questão da cadeirinha, acho que desde que eu me conheço por gente, se tem esse debate. Não é? Muitos falavam lá na década de 80, 90, você via criança andando na parte de trás do carro, das belinas, né? Usava aquele puxadinho do fundo do carro, não é, doutor? É bem isso. Não é? E depois toda essa questão que se precisa ter a segurança, os carros mudaram, né? Não dá para comparar os carros lá dos anos 80 e 90 para os carros de hoje, né? Também essa questão da cadeirinha mudou. Lá, quando o texto foi para a Câmara, o presidente Jair Bolsonaro ele queria desobrigar o uso da cadeirinha ou então assentos de elevação. Mas foi uma questão que foi colocada, né? E agora tem ali uma diferença, principalmente limite de altura e afins. Mas é um item que hoje é crucial para a vida dessas crianças, né? Sim, é interessante notar que, de fato, o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente da República, na fase eleitoral, ele já propagava na sua campanha que o trânsito precisaria de uma outra visão, né? Que não deveria ser tão punitivo. E, de fato, quando eleito, concretizou essas promessas. Ele apresentou um projeto do Poder Executivo, atravessando a Praça dos Três Poderes, entregando na mão do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o PL 3267 de 2019. E realmente esse PL logo teve a nomeação da comissão especial,
O deputado Francelino foi nomeado relator e ele apresentou um substitutivo com algumas alterações por conta dos estudos e da participação de um debate da sociedade civil. Então, o próprio classe dos médicos, dos psicólogos, dos outros segmentos, educadores, os policiais, os DETRANs, todos se envolveram no debate e tiveram inúmeras sessões. E por conta disso, foi aprovado na Câmara dos Deputados esse projeto com uma nova feição, uma nova redação, foi para o Senado, foram apresentadas algumas emendas, voltou para a Câmara dos Deputados, aprovado foi para o presidente sancionar. Ele trouxe alguns vetos, que agora, no mês de março, foi votado e derrubado alguns vetos. Então, no dia 12 de abril, entrou em vigor a Lei 14.071 de 2020, com essas alterações. E realmente trouxe a ideia de que não pode deixar para a boa vontade dos pais em fazer obedecer a lei. Se os pais forem omissos, deve sim haver a multa, ser cobrado o valor e ele perderá pontos na carteira. Tem consequência, não pode deixar ao bel prazer dos pais, que são os responsáveis. E quando não se cumpre, ou quando uma lei ela não traz uma infração, uma sanção, é como se fosse um fogo que não queima, como um sal que não salga, entendeu? Então, a lei, para ter uma eficácia, ela tem que trazer as punições, faz parte do sistema legislativo, do poder sancionador. Isso né, o senhor falou, né, tem que ter esse poder de sanção, e aproveitando essa fala do senhor, no sentido de ampliar essa discussão. Infelizmente, até pela falta de consciência de muitos motoristas e afins, é preciso que a lei seja punitiva. Não sei a visão do senhor. Infelizmente, se não tiver essa questão da punição, fica muito solto, as pessoas se esquecem daquilo que a gente estava falando há pouco, de pensar no outro. A lei diz o seguinte, que a lei sem uma sanção é como se fosse um conselho, que a pessoa que recebe pode observá-lo ou não. E isso dentro de um sistema legal não vai funcionar. Inclusive, para se ter uma ideia, a pena, o limite realmente aumentou para 10 anos, a idade da criança que não pode ser transportada no banco dianteiro, ou que tenha alcançado 1,45 m. E, logicamente, que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional do Trânsito, ele editou recentemente uma resolução que vai trazer detalhes, inclusive em relação ao tipo de equipamento, se é assento de elevação, se é cadeirinha, se é outro tipo, e o peso e a altura da criança, como uma ideia para os pais saberem qual dispositivo que ele deve utilizar-se. E lógico que isso é para o bem da criança. Qual o pai amoroso ou a mãe amorosa que não vai querer o melhor para o seu filho? Com toda certeza, doutor. Mas não só nessa questão da cadeirinha, né? Em questão de todos os outros tipos de infração, né? A gente sabe que a ligação ali pedestre, ciclista e motorista nem sempre fecha, não é? E nas Sem últimas. dúvida. E uma outra discussão é como se ter uma mobilidade urbana com ciclistas, né? Tirando um pouco o carro da rua, buscando outros meios né, de transporte, mas que eles se entendam, né? E o que também ouvimos falar de ciclistas que acabaram perdendo a vida no trânsito por N motivos, e essa nova lei de trânsito traz uma questão também sobre essa questão de ciclovia. Na verdade, a multa é só para quem parar na ciclovia, mas acende uma luz, não é? Sobre essa questão, como o motorista e ciclista devem se comportar também, né? Dentro do trânsito.
Perfeitamente. O que observamos numa cidade, numa megalópole como São Paulo, é que existe uma concorrência ou uma disputa pela área. Existe uma disputa em área de crescimento vertical, como é o caso de São Paulo, que você vê a verticalização dos prédios, né? Mas também no trânsito, as pessoas não guardam distância de segurança do carro da frente e nem ao lado. Quando isto evitaria, por exemplo, é, quando um carro quebra, outros carros que estão logo atrás não conseguem se desvencilhar do engarrafamento ou de uma paralisação do seu veículo, ele não consegue seguir ao lado e nem dar marcha ré atrás, porque os carros se movimentam em distâncias curtas. Tá? Então, haveria necessidade, eu quase não ouço falar disto, das pessoas procurarem dar uma distância maior para que tenham área de escape. Quando o carro da frente quebra ou numa colisão, os que vêm atrás possam sair, ter uma área de escape. E no caso do ciclista, o que nós observamos é que existe uma tendência para os novos micromodais do trânsito, como é o caso que nós vimos em São Paulo, patinete elétrico, outros equipamentos, e agora com a pandemia, as pessoas têm se valido bastante desses veículos de duas rodas, seja motocicleta para entrega de mercadoria, ou seja para o lazer, ou até mesmo as pessoas que querem evitar o transporte coletivo por conta da pandemia. Mas a verdade é que é realmente uma nova consciência que se procura ter. E é muito importante as pessoas realmente observarem o espaço de cada um, respeitar o espaço de cada um, ciclovia, ciclofaixa. Lembrando que ciclovia é aquela que tem uma divisão física, existe um obstáculo físico que separa a faixa que é usada pelo ciclista daquela que é utilizada pelos demais veículos. Enquanto que a ciclofaixa, ela é somente uma pintura, ela não tem essa separação física, compreende? Sim. E também precisamos ter, para estimular ainda mais o uso das bicicletas, ter mais bicicletários, né? Ter realmente o que? Uma estrutura para apoiar os usuários das bicicletas. Como, por exemplo, quando nós assistimos filmes estrangeiros, nós vemos até ônibus com suporte para o ciclista colocar a sua bicicleta. Quando chega no local dele descer, ele vai lá, desafivela a bicicleta e segue sua marcha. Então, isso são exemplos que nós precisamos absorver melhor. E são exemplos, e o mundo tem falado muito em mobilidade urbana nesses últimos meses, ainda mais, não é? E é importante que também as leis em cada país, as suas leis de trânsito, conversem também com essas mudanças na mobilidade das cidades, como o senhor bem disse, não é? Um outro ponto que eu quero abordar com o senhor aqui, que também eu achei crucial nessa mudança é o fim da prisão alternativa aos condutores condenados por homicídios culposos. Lembrando, né, vou até ler aqui para não falar errado. A lei enquadrava como homicídio culposo quem cometeu homicídio ou lesão corporal grave ou gravíssima dirigindo sob efeito do álcool ou substância psicoativa. Agora, a intenção é proibir que quem cometeu esses crimes possa cumprir penas alternativas ao invés da prisão. Como é que a gente lida com isso? O senador Fabiano Comparato, ele é autor dessa emenda, né, quando passou pelo Senado, e depois foi aprovado pela Câmara dos Deputados na fase final. Então, é comum as pessoas ter aquela notícia, ele foi condenado e ele vai lá e vai ajudar o atendimento das pessoas sair da maca, no hospital, no pronto-socorro, essas coisas, né? Então, havia o quê? Uma sensação até de impunidade, quase que
um abrandamento exagerado para as pessoas que Uhum. cometiam crimes de trânsito, seja no homicídio, seja Sim. nas lesões corporais, sob efeito do álcool. Ou outros entorpecentes, que pode ser maconha, pode ser arrebite, cocaína e etc. E tal. Nesse caso, uma vez condenado, não haverá mais essa substituição por penas alternativas. Então, não vai mais. Nós temos a pena privativa de liberdade e as restritivas de direito. Então, não pode mais haver essa conversão. Ele vai ter que iniciar o cumprimento da pena realmente no regime fechado. Perfeito. Aproveitando o gancho, também algo que se relaciona, mas não necessariamente é uma questão punitiva, mas a nova lei também muda as questões dos exames toxicológicos, né, para motoristas profissionais. Esses motoristas são da categoria C, D e E, não é detecta o consumo ativo ou não de substâncias, essas psicoativas no organismo, em uma janela de 90 dias. Mas às vezes as pessoas não entendem quem é a categoria C, D e E, como ficam então agora esses exames toxicológicos. A gente está falando de motoristas profissionais. Os motoristas de aplicativo vão precisar fazer isso? Talvez seja a dúvida de quem estejam nos assistindo agora, doutor Zan. Vamos lá. São 5 as categorias. Uma que é de uma forma, vou falar de uma forma genérica, sem usar muito Sim. termo técnico. Letra A é para as motocicletas, veículos de 2 ou 3 rodas. Letra B são os automóveis. Letra C, o caminhão. Letra D, o ônibus. Mas quem tiver a letra D pode dirigir caminhão. Né? Quem Tá. pode o mais, pode o menos. Então, a pessoa que é D pode dirigir C também. E letra E, que são as carretas ou veículos articulados. É importante dizer o seguinte: quem são os motoristas profissionais? Não existe mais esse termo no Código de Trânsito Brasileiro. O que existe é pessoas que exerçam atividade remunerada. Tá. Ele utiliza o veículo como um instrumento para exercício da sua profissão. Quem são Certo. esses? Por exemplo, o taxista. O taxista sem a carteira de motorista, ele não consegue exercer sua profissão. Não é Sim. aquela pessoa que pega o carro para ir trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Então, a pessoa que faz do volante o seu meio de vida. O motoboy, por exemplo, que faz entrega, motofretista, estes são categoria A, mas também devem ter na sua carteira exerce atividade remunerada. E assim por diante, com muito mais necessidade, o motorista de caminhão. Eu posso dirigir caminhão sem exercer atividade remunerada. De repente, eu tenho um caminhão e quero ir para a fazenda com esse caminhão. Aliás, tem caminhonete que, pelo tamanho dela, é um caminhão e não é outra coisa, né? Então, ele realmente, para usar aqui alguns determinados tipos desses veículos mais parrudos, tem necessidade de ter a letra C. E então, o que é que estabelece o código? O critério para ter o exame toxicológico são os motoristas da categoria C, D e E. A e B não precisam ter exame toxicológico, tá bem? O exame Perfeito. toxicológico, hoje em dia, tem validade para 2 anos e meio. E o que o código está prevendo é que Certo. todos os motoristas que estiverem com o exame vencido e exerçam atividade remunerada, ele tem que atualizar o exame sob pena Tá. de responder uma multa de aproximadamente R$ 1.500 e ficar 3 meses suspenso, caso seja anotado no momento da renovação da carteira que ele não cumpriu a renovação desses exames no período apropriado. Lembrando que uma coisa é validade da carteira, outra coisa é validade do exame toxicológico. Né? Então, ele procure se Sim. informar bem a sua situação, porque, de fato, quanto mais a gente procura explicar, parece que mais complica. Então, o que eu aconselho
é a pessoa que tiver nessa situação, tiver dúvida, procure se informar. A própria OAB tem uma cartilha mostrando as alterações e ele realmente procure se informar. E o próprio Denatran também está divulgando que aqueles que têm a carteira digital já está saindo uma mensagem atrás da carteira digital quando ele entra no aplicativo. Perfeito, doutor Rosano, perfeito. É até importante essa prestação de serviço, né? Lá no site da OAB tem também essa cartilha destrinchando, porque são muitos pontos, né? A gente destacou aqui, a gente já está chegando na reta final aqui do nosso Conexão Legislativa, mas a gente destacou alguns pontos que as pessoas acabam ficando com maiores dúvidas, ou que são pontos, por exemplo, com essa questão de penalização, de prisão, não penas alternativas, são importantes que as pessoas conheçam. Para a gente finalizar, doutor Rosan, o Brasil precisa ainda evoluir sobre leis de trânsito, não digo só de punição, mas de se pensar lei. A gente tem ainda aqui 3 minutinhos para finalizar. Bem, como toda lei, ela tem que acompanhar as evoluções. E um grande mérito dessa alteração, introduzida pelas alterações da Lei 14.071, é justamente a Carteira Nacional de Habilitação Digital, o certificado de licenciamento também digital. Você vai ter todo um aparato digital para poder substituir o papel e com muito mais segurança e eficiência. Nós sabemos o quanto que a carteira de motorista era falsificada em papel e tudo mais. Agora não, através do sistema digital, todo agente de fiscalização ele vai ter um aparelho leitor e ele vai verificar em campo, né, nas estradas, enfim, em qualquer momento, ele basta pôr o leitor e vai verificar se a pessoa tem suspensão, se tem restrição, como é que está a vida do motorista para poder exercer bem a fiscalização de trânsito. Nós acreditamos que chegou em boa hora as alterações, faz parte da modernização. Nós tivemos, nesse decorrer, desde 97, foram 39 alterações do Código de Trânsito brasileiro. Agora, o que nós não podemos fazer é ficar a todo momento alterando normas de circulação, e isso não é bom. O ideal é que a lei ela seja perene, ela passa o tempo e nas normas de segurança de circulação, ela, no que for possível, ela seja mantida, embora outras coisas possam melhorar. Como, por exemplo, a questão da conversão à direita. Se houver uma placa sinalizando que a direita está livre, mesmo o semáforo estando fechado, com cuidado ele vai poder entrar à direita, o que é alguma coisa que já existe no estrangeiro, né? Quando a pessoa vai para os Estados Unidos, às vezes ela acaba recebendo um buzinaço atrás, porque ele não está acostumado com esse tipo de coisa. Mas no Brasil vai acompanhar esse movimento internacional das grandes legislações. E o Brasil está seguindo bem o seu papel, tem uma legislação a contento e está absorvendo todas essas normas de trânsito. E para finalizar, eu posso dizer o seguinte: embora haja aumento de pontos de forma geral, mas o mau motorista, se ele tiver 2 multas gravíssimas, ele vai estourar a pontuação com 20 pontos. Sim. Então, para esse mau motorista, nada mudou. E para o bom motorista, que não comete multa gravíssima, ele só vai ter a carteira suspensa ao atingir 40 pontos. E se ele tiver uma multa gravíssima, ele será suspenso com 30 pontos. Agora, o legislador contemplou de forma especial os motoristas que exercem atividade remunerada, que depende da carteira, não só ele, como a sua família, para o seu sustento. Então, a pontuação continua 40 pontos, independentemente do tipo de infração. E ele poderá também fazer o curso preventivo de reciclagem toda vez que atingir 30 pontos e não ultrapassar os 39 pontos. Fazendo o curso de reciclagem, ele zera a pontuação e, caso ele atinja 40 pontos, ele será suspenso efetivamente. Isso é um favor da lei, que se ele não usar no momento certo, ele não poderá mais correr atrás da oportunidade. Essa janela se abre aos 30 e se fecha aos 39 pontos.
Perfeito, doutor Rosan Coimbra, uma aula aqui para a gente também dessa nova lei de trânsito. Agradeço o senhor e com toda certeza a gente volta a conversar, porque ainda tem muitos pontos para a gente esclarecer para o pessoal, tá bom? Obrigada. Sempre às ordens e é um prazer estar participando desse programa maravilhoso. Perfeito. E você que está em casa já sabe, a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alesp. Até mais. Tchau.